O Melhor e Mais Justo de hoje fala sobre uma chaga social brasileira, o preconceito racial. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 na Grande São Paulo, 93.3 na Baixada Santista. Participe também pelo telefone 0 operadora 11 49 30 73 56. Estão à mesa comigo Denis de Oliveira, professor da Escola de Comunicação e Artes da USP, colunista do portal Fórum no blog Quilombo e coordenador do coletivo Quilombação. Mafane Odara, psicóloga e pesquisadora em relações raciais da USP, e Nabor Júnior, jornalista e editor da revista O Menelik Segundo Ato. Há 25 anos foi criada a Lei 7.716, que define os crimes resultantes de preconceito racial. Essa legislação determina a pena de reclusão a quem tenha cometido atos de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Segundo dados da CEPIR, Secretaria de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial, o número de denúncias de racismo dobrou nos últimos anos. Mesmo assim, a maioria das vítimas escolhe fazer acordos com os agressores ainda na justiça de primeira instância. Eu trouxe esses dados e, inclusive, não derrubei essa cabeça conversando aqui no intervalo, porque a gente saiu do primeiro bloco, né, com a Mafane colocando a questão, né, do racismo no campo de uma reflexão social mais ampla. Eu queria agora ouvir o Denis e o Nabor nessa direção do que falávamos no primeiro bloco, mas também trazendo esse dado, quer dizer, muitas vezes a própria população negra, vitimada pelo racismo, acaba, digamos, sendo generosa ou temendo outro tipo de reação racista e não procurando os seus direitos. Denis. Eu acho que aí tem um problema assim na questão do racismo, que muitas vezes há uma redução do problema do racismo apenas ao preconceito enquanto comportamento individual, né? Então esse é o grande problema, né? O racismo não é apenas o fato de uma pessoa branca não gostar de negro, não é apenas isso, tá? É claro que o mais explícito é esse, por exemplo, o caso lá do goleiro Aranha, né, chamado de macaco, tudo isso daí, né? Mas, por exemplo, o racismo, você vai observar o racismo, e é complicado discutir isso, né? Você tem uns dados muito, muito interessantes, assim. Quando o Fernando Henrique Cardoso, a própria revista Veja fez isso, a mídia colocou, não, quem vota na Dilma, quem vota no PT é quem recebe Bolsa Família e tal. Quem que recebe Bolsa Família, né? 70% do que recebe Bolsa Família são mulheres negras. São famílias chefiadas por mulheres negras, 70%, né? E são dados do Ministério do Desenvolvimento Social, né? Você vai observar, por exemplo, o perfil desse jovem que é morto na periferia. A esmagadora maioria são jovens negros, filhos de mulheres negras que chefiam sozinha a família e estão no mercado de trabalho precário, né? Você vai pegar os dados da evasão do ensino médio, também coincide, né? Aí você vai chegar, por exemplo, qual que é o sujeito, a confluência de todas as violências, né? A mulher negra, né? É da classe, gênero e raça que a Mafane colocou. Então você observa pelos dados objetivos que isso está acontecendo, e é claro, isso não é produto de um problema de comportamento apenas, né? Mas quando você fala uma coisa dessa, né, alguém fala isso e a mídia vai repisando, colocando aquele mapa da votação, que eu achei um absurdo, né, coincidindo com o mapa de quem recebe benefícios sociais, né? O que está por trás disso, né? O que se subentende disso? De que a cidadania, que é a ideia do voto, de outra opinião, é privilégio de alguns, não algo universal. E para isso, então, você vai, né, espraiando para as ideias. Assim, se eu não sou cidadão, tenho direito de reclamar, não tenho direito de ir para a universidade, não tenho direito de exigir outras coisas e assim por diante, né? Então, o que acontece é que existe uma coisa que é repisada cotidianamente, de forma muito sutil, a partir desse tipo de declaração, desse tipo de postura e tudo isso, que vai colocando uma ideia de cidadãos de segunda classe no Brasil, né? Chama a atenção, por exemplo, da verdadeira algeriza que aconteceu quando houve a aprovação dos direitos trabalhistas para as empregadas domésticas, né? Assim, eu fui muito engraçado, como eu sou jornalista, estava lendo um pouco como é que a mídia trabalhava. A nova lei das domésticas. Não é nova lei que não existe mais nenhuma, é a CLT que existe já há muito tempo, que está sendo aplicada por uma trabalhadora, ponto. Né? Não é uma nova lei, pelo só uma inclusão. Você está legalizando só reconhecimento de um direito básico. Direito ainda parcial ainda, nem todos estão, né? Então como assim nova lei, né? Depressão que é uma coisa, um benefício a mais, né? Um plus, não, na verdade você está apenas, né, acertando um problema, um erro, uma ilegalidade que ali existe, né? Então esse tipo de postura, que muitos que são sutis, é que vão demonstrando como o racismo está impregnado
né, ele nem sempre se manifesta apenas pelos comportamentos. Então, a lei, por exemplo, é um exemplo disso. Primeiro, assim, um problema muito complicado, assim, tipificar, né, a lei. E aí, do jeito que a lei é colocada, claro, são os limites da lei, né, só é possível quando há um caso exacerbado disso. E mesmo quando acontece, você vai observar uma má vontade, né, ou uma incompreensão dos aparelhos judiciários de aplicar isso. Tem uma pesquisa que uma aluna lá do Direito fez recentemente, umas alunas do Direito fizeram, lá do Núcleo de Pesquisa do Negro Brasileiro da USP fizeram. Primeiramente, assim, há uma tendência de quando vai fazer boletim de ocorrência, né, a delegacia colocar injúria racial e não racismo, né, que é um delito menor, tá? Estou falando isso, a minha filha, inclusive, sofreu isso onde ela trabalha, né, ela foi denunciar injúria racial. Dos casos de injúria racial, dos vários casos, nos últimos 5 anos, nenhum virou denúncia, nenhum. O Ministério Público não levou adiante. Não levou adiante, né? Uma outra coisa agora muito interessante, assim, né? Houve uma decisão também no Ministério Público que os crimes de racismo e de injúria racial agora são crimes que só podem ser, são denúncias, só podem ser patrocinadas enquanto julgamento pelo Ministério Público. E é muito interessante, assim, né? Por exemplo, a pessoa vai chegar lá, né? Ela acusou de racismo, né? Uma pessoa, uma instituição, etc. Ela vai estar no meio totalmente branco, estranho a ela. Tá? Vai estar ela de negro, vai estar um juiz que é branco, vai estar o promotor, né? Então ela fica extremamente fragilizada numa situação dessa. Né? Uma situação no qual ela que deveria ser a vítima, né? Ela acaba sendo quase que uma culpada, atrapalhando um pouco isso. Então são problemas que existem institucionais no Brasil, muito complexos, são históricos, que dificultam. Esse é um exemplo muito interessante de como as medidas institucionais são importantes, mas elas são suficientes. São necessárias, mas não são suficientes. Não são, tem que ter uma reforma mais profunda do Estado brasileiro, para você pensar nisso, né? E aí passa por isso que eu acho que a Malfatti colocou muito bem. É necessário, né, que a sociedade entenda que privilégios construídos a partir de raça, gênero e classe são inadmissíveis em uma sociedade democrática. Né? Se não tiver isso, não é possível... Denis, eu vou aproveitar aqui, ó, a Marina Souza, via Twitter, faz uma pergunta, já que você colocou a questão, eu vou passar para o Naboa. Ela faz uma pergunta que tem a ver com o modo como a sociedade trata dessa questão e como isso ganha expressão por meio da mídia, né? A pergunta dela é a seguinte: a postura da mídia diante do negro e principalmente da negra intensifica o racismo? Na boa. Olha, Luiz, acredito que sim. Principalmente quando a gente pensa em todos os avanços que o movimento negro conseguiu, às vezes um simples capítulo de novela ou uma simples manchete do Jornal Nacional desconstrói toda essa caminhada e toda essa construção no sentido de uma democracia racial plena, né? Inclusive no próprio caso do goleiro Aranha, talvez vocês se recordem, mas o que aconteceu foi, no meu ponto de vista, até mesmo uma espetacularização do caso, chegando a colocar a Patrícia num posicionamento de vítima. A Patrícia foi a agressora. A Patrícia, uma das pessoas a que foi reconhecida o xingando, né? Isso. A forma como o assunto foi se desdobrando na imprensa, na mídia convencional, acabou colocando a Patrícia no lugar de vítima. Coisa que ela não é, né, especificamente nesse caso, né? Então, a maneira como a imprensa e a mídia trabalha ou coloca o negro, seja na sua teledramaturgia, nos seus programas de notícia, o modo como o negro é noticiado nos programas policiais e até mesmo no noticiário cotidiano, sim, ou então atrapalha bastante. Objetificado sexualmente, daí na televisão, a mulher negra, o homem negro e tal, você tem um caldo, né? Um caldo cultural que acaba favorecendo essas manifestações, ainda que sutis, de racismo. Você cristaliza imagens, né? Esse é o problema. Você vai cristalizando um tipo de imagem, né? Então aí vai acontecer assim, as pessoas, né? Quem assistem, né? O público vai naturalizando uma imagem preconceituosa. Então a pessoa até, do ponto de vista até inconsciente, vai agindo dessa forma em função de uma imagem cristalizada por esse tipo de programação. Eu acho que a mídia, assim, é um problema seríssimo, a mídia, né? E muitas vezes a gente não leva muito em consideração isso. Porque é o lugar, por exemplo, se você pensar, por exemplo, que hoje, segundo os dados, né, de algumas entidades, uma criança passa 5 horas por dia e meia em frente à televisão, né, que é muito mais que ficar na escola, muito mais do que com os pais, né?
Então, efetivamente está formando opinião. E por isso que eu acho assim, que a questão do racismo está formando valores. Valores, imagens e tal. Ele tem uma componente ideológica muito forte, né, que é necessário que a gente comece a criar contrapontos, quebrar, denunciar, senão isso vai ser bem complicado de combater. Então, eu acho que eu fico pensando como é que a gente... Pensando que o racismo é um fenômeno elástico, nessa perspectiva de que ele vai desde você pensar em processos de discriminação pura, que é chamar de macaco, que são os processos de agressão, até pensar lugares onde mulheres e homens negros não ocupam simplesmente porque existe o que a gente chama de teto de vidro, né, que existe um lugar onde negros não passam, né? Então, por mais brilhante que você seja, por mais competências que você tenha, a história do mérito não chega para todo mundo, né? Então, como que você faz para a gente também não cair nas armadilhas de que ao tempo inteiro a gente tem que lutar contra o racismo, combatendo o racismo e não propondo novos modelos para que as coisas funcionem, né? Então, acho que essa é uma discussão de como é que a gente vai para o outro lugar, né? Porque o tempo inteiro a gente está num processo de que a gente, tem um aranha, aí a gente vai lá e defende o aranha. Aí tem agora a história com a Marina, ou a história com a Dilma, e a gente vai lá e defende os nordestinos, e defende os negros, e enfim, como é que a gente faz para sair desse lugar, né? Exatamente. E eu acho que isso só vai acontecer, de fato, quando a gente entender que essa não é uma discussão que tem que ficar num determinado grupo. Não são só os direitos humanos que têm que trabalhar isso. Então, como é que as empresas começam a rever desde o seu modelo de recrutamento das pessoas e se de fato existe essa naturalização. Na minha pesquisa, no mestrado eu estudei os médicos, né? Porque eu estava interessado em entender se a cor e o sexo dos médicos interferia na relação médico-paciente. E aí o que foi muito interessante nessa discussão é de que os médicos, eu estudei 25 médicos, a maior parte médicos brancos, né, que são a maior parte dos médicos, nenhum dos médicos negou o racismo, para minha surpresa, porque eu, como ativista, tinha certeza de que os médicos iam dizer, não existe racismo no Brasil, vivemos numa democracia. Só que eles me disseram uma coisa muito interessante, eu não sei o que fazer com isso, porque é mais forte do que eu. Tudo que eu vivi e tudo que eu construí como história é a partir de um jeito de olhar negros, é um jeito de olhar mulheres, e eu não sei o que fazer com isso, eu só sei que está errado. Então ele me apontou duas coisas. Primeiro, não é uma discussão de não saber. Então a gente fala, vamos informar as pessoas, vamos dizer, não é uma questão de saber ou não saber, a gente sabe, a questão a gente não sabe o que fazer com isso. E eles falaram, olha, quando eu vou para uma consulta, eu sei que eu não deveria discriminar, mas quando eu chego, e aí é muito interessante, porque ele estava me dizendo, eu preciso ser vigilante 24 horas, porque tudo que eu aprendi, eu preciso ir contra, para que de fato eu promova um processo que seja de equidade. Se o SUS é para todo mundo, eu não posso tratar alguns mais iguais do que outros. E o que acontece é que essa consciência de como é que você revê o seu pensamento a cada momento, é um processo que a gente não aprendeu a fazer. E que nós, que estamos agora tentando construir pontes e não muros mais, como é que a gente, então, não faz uma discussão de quantos negros a gente matou hoje ou quantos vão morrer? Assim, como é que a gente não mata mais? Essa é a discussão. Como é que eu revejo a postura da polícia, não para matar menos, mas para não matar, para mudar a lógica de que eu não tenho que matar porque é negro. Então, como disse o Denis, né, para sair de uma posição que é reativa para uma posição que é afirmativa, propositiva. E eu acho que a pergunta é como é que e aí acho que a pergunta que cada um de nós tem que fazer, não é pergunta para o outro, é como é que eu me posiciono em relação ao racismo, sendo branca, sendo negra, sendo homem, sendo mulher, numa sociedade como a sociedade brasileira. É só assim que a gente vai começar a rever. E isso significa vigilância 24 horas. Então, mas vigilância 24 horas, em que sentido? Porque essa afirmação, mais do que vigiar, é preciso se inventar, né? Se reinventar. Tá certo? Precisa se inventar como um cidadão diferente de se reinventar, precisa se inventar como sujeito, um outro sujeito, tá certo? E aí isso vale muito fortemente para os racistas, sejam eles homens ou mulheres, sobretudo os brancos, porque a gente vive numa sociedade branca, masculina, patriarcal, sexista, né? Essa é a marca da subjetividade hegemônica desde sempre no Ocidente, tá certo? É isso mesmo. Porque a gente, e aí a gente precisa se inventar, precisa criar um outro jeito de ser homem nessa sociedade, homem, mulher, enfim, criança, adulto, velho, né? Ser humano nessa sociedade. Agora, ao mesmo tempo, você está dizendo, né? Para inventar, precisa ter uma disponibilidade para isso, mas ao mesmo tempo a gente ainda precisa muito fortemente investir em criar parâmetros
para gerar equidade, tá certo? Quando você fala das cotas, dá para falar isso, né? Você fala das cotas, você fala da denúncia. Aliás, me informaram aqui da produção, para eu dar um serviço para vocês, eu falei do CEPIR, e você, se quiser fazer alguma denúncia de racismo, você pode ligar para a Secretaria de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial pelo telefone 0 operadora 61, que é em Brasília, 2025 7004, vou repetir, 61 Brasília, 2025 7004, ou pelo e-mail sic@cepir.gov.br, sic@cepir, com 2 P's.gov.br. Tá aparecendo aqui no GC para quem está assistindo a gente na TV. Com isso eu vou fazer mais um intervalo e a gente já volta para o último bloco do programa.